pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar na nossa disciplina de estatística sobre a idade de probabilidade e estatística. Então, olha só, para a gente começar, a gente vai relembrar algumas coisas assim. No nosso dia a dia, a gente está sempre se perguntando, sempre fazendo questionamentos. Então, a gente pode dizer que a gente está sempre sujeito a incertezas. Como duas situações bem simples aqui, né? É possível que chova, é possível que tenha chance de vitória. A gente está sempre se questionando. E a matemática trata essa incerteza que nós temos de forma numérica através da probabilidade. Né? E a probabilidade é uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar com a estatística, porque a estatística trabalha muitas vezes com estimativa, e estimativa para a gente de uma certa forma é como se tivesse uma incerteza, né? Eu estou prevendo, eu estou fazendo uma análise, estou fazendo conclusões a respeito de um dado calculado e que aquilo pode ser estendido para o futuro. Por exemplo, né? Então, já sabemos que para se obter, né, informações sobre algumas características de população, o tamanho amostral, ou seja, o tamanho da nossa amostra é muito importante. Então, a probabilidade vai ajudar a gente a entender essa ideia do que é a amostra do ponto de vista da incerteza, né? E é uma ótima ferramenta para a estatística que nós estamos trabalhando, que é a conhecida estatística inferencial, que é aquela na qual a gente, a partir de uma análise de dados, a gente é capaz de concluir ou de tirar alguma informação, tá? Então, o que acontece? Quais são os principais conceitos que a gente vai relembrar? Acredito que muitos de vocês, quando a gente começar a falar, vai lembrar do ensino médio, né? Que vocês já devem ter estudado isso no ensino médio, que são esses conceitos de experimento aleatório. A palavra experimento significa que você vai estar realizando algum tipo de medida, observando. Aleatório é a ideia de que você não tem como prever a sequência ou uma organização. Então, é aleatório que saem as informações. Um exemplo bem claro que a gente tem é o lançamento de um dado, por exemplo. Né? A gente nunca sabe qual face, se o dado não é viciado, qual face que vai cair para cima, né? Voltada para cima. Quando você tem lá o sorteio da Mega Sena, os valores, cada bolinha fica girando dentro daquele globo e é tirada ao acaso, aleatoriamente. Não tem uma sequência, né? Isso é a ideia de um experimento aleatório. E, dentro desse conceito, o espaço amostral, que é o conjunto formado por todos os possíveis resultados. Então, por exemplo, no caso do dado, que são 6 faces, o nosso espaço amostral é constituído de 6 possíveis resultados, que é de cada uma das suas faces separadamente caírem voltadas para cima, tá? E aí, o cálculo da probabilidade em si, ela vai ocorrer, é um evento que a gente tem, é uma ferramenta que a gente usa para você estabelecer quais são as chances daquele evento ocorrer, do que você espera acontecer, realmente, numericamente dizer que vai acontecer. Né? Então, podemos definir o cálculo da probabilidade de um evento como uma razão entre os possíveis valores, né, os resultados favoráveis e os possíveis valores que a gente tem. Então, no caso do nosso dado, só para a gente exemplificar de novo, é como se eu tivesse lá, quais são os resultados favoráveis? Aqueles que eu quero, né? E quais são os possíveis? As 6 faces de caírem. Então, por exemplo, as chances de cair o número 1 é o resultado que eu quero, favorável. Dentre quantas faces eu tenho a chance de cair a face com o número 1 voltado para cima? Eu tenho 6 opções para escolher uma. Então, é assim que a gente calcula a ideia de probabilidade de um evento ocorrer. Muitas vezes representado pela forma percentual ou pela forma numérica mesmo, que é a divisão de 2 valores. A percentual é quando eu faço a divisão e multiplico por 100, tá ok? E aqui a gente tem, ó, nós temos o espaço amostral, que são todos os eventos que podem acontecer, e no nosso caso aqui a gente tem uma situação que é um evento específico acontecendo. Então, é uma maneira que a gente tem de representar simbolicamente número de resultados favoráveis em relação a todo o espaço amostral, que são os resultados possíveis que a gente tem. E aí, vocês devem ter lido já no material texto que nós temos alguns tipos de eventos que são importantes para a gente estudar. O primeiro deles são chamados eventos mutuamente exclusivos, ou seja, é aquele em que um evento não depende do outro, não tem relação alguma com o outro. Então,
Graficamente, a gente representa por dois conjuntos que não se interceptam, não existe nenhum ponto em comum, e que, na realidade, se eu quiser calcular a união desses dois eventos, basta que eu some a probabilidade do evento A ocorrer, mais a probabilidade do evento B ocorrer. Então, um exemplo bem simples para a gente, olha só. Considerando o experimento aleatório, lançamento de dado, como podemos calcular a probabilidade de que o número obtido na face superior seja múltiplo de 3 ou de 4, tá? Então, olha só, coloquei ali como espaço para a gente amostrar todas as faces, de 1 a 6, tá? E aí, qual é o que a gente está procurando? Eu quero que seja múltiplo de 3. Vamos analisar primeiro o múltiplo de 3. Das 6 faces, apenas o 3 e o 6 são múltiplos de 3. Então, esse círculo aqui que eu chamei de evento A, tá? Múltiplos de 4, a gente tem apenas ele, tá? Por quê? Vamos só lembrar aqui, caso vocês não se questionem ou não se lembrem. Quando a gente fala que um número é múltiplo, é porque ele é divisível e essa divisão é exata. Então, quando eu circulei o 3 e o 6 como múltiplo de 3, é porque eu consigo dividir 3 por 3 e 6 por 3, tá? E quando eu falei de múltiplo de 4, eu só marquei o 4, é porque é o único de todos os números que, quando eu dividir por 4, dá uma divisão exata. 4 dividido por 4 é 1. Se eu escolhesse o 2, ia dar 2 dividido por 4, que é 0,5. Então, não dá um número exato. Por isso que ali, como múltiplo de 4, é apenas o 4. Então, delimitamos como evento A os múltiplos de 3, como evento B os múltiplos de 4. Então, se eu quero calcular a probabilidade de que ocorra o 3 e o 4, ou os múltiplos de 3 ou de 4, se vocês analisarem e fizerem uma comparação, vocês vão ver que a gente tem um evento mutuamente exclusivo. Por quê? Os múltiplos de 6, de 3, não são os mesmos de 4. Tá? Então, com isso, o que a gente tem lá, ó? Quais são os de ocorrer os múltiplos de 3? São 2 eventos, tá? Então, a gente calcula a probabilidade como sendo a probabilidade de A mais a probabilidade de B. A probabilidade de ocorrer os múltiplos de 3 é dois valores, dois possíveis, são valores favoráveis, dividido pelos resultados possíveis, que são 6 faces. Então, eu quero 2 números em 6 que tem para escolher, ou para o acaso. Então, o que acontece? Agora a gente tem o seguinte, para eu calcular a probabilidade de ser múltiplo de 4, eu calculo do evento B. E o evento B eu quero todos os 6 números que tem de opção, eu quero só um, que é o 4. Então, a gente tem a probabilidade de 1 para 6. Quando a gente soma esses dois valores, a gente encontra a probabilidade de 1/2, que equivale a 50%. Ou seja, quais são as chances de ocorrer, né, quando eu lançar o dado, que saia um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 4? De 50%. Tá ok? Bom, os eventos mutuamente não exclusivos ou não mutuamente exclusivos, né, são aqueles em que agora eu tenho uma relação, existe uma interseção, existem informações em comum entre relação ao evento A e ao evento B. Então, a gente costuma dizer que a interseção de A com B não é um valor nulo, ou seja, não me dá um conjunto vazio. Para a gente entender essa fórmula que a gente calcula para os eventos não mutuamente exclusivos, vamos pensar nesse exemplo que está aqui, ó, resumido ali, olha só. Em um grupo de 80 pessoas, ou seja, todo o meu espaço amostral, todas são de São Paulo. 53 conhecem o Rio de Janeiro. Então, eu escolhi como esse primeiro conjunto as pessoas que conhecem o Rio de Janeiro. Todas essas daqui que estão acompanhando o meu dedo, ó. Todo esse círculo são 53 pessoas. 38 conhecem Minas Gerais. Então, estão todas aqui, ó, representadas por esse segundo círculo, ok? Bom, 21 pessoas já estiveram nas duas cidades, ou seja, das 80 pessoas, 21 já estiveram em São Paulo, em Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, está aqui, ó, nessa interseção aqui, ó, nessa sobreposição desses dois conjuntos. E aí, nessa sobreposição dos dois conjuntos, a gente tem esse conjunto, essa informação que caracteriza que o evento é não exclusivo ou não mutuamente exclusivo. Então, vamos fazer o cálculo para a gente aplicar a fórmula anterior.
Lembrando que a fórmula que eu vou discutir com vocês é essa daqui, ó. Probabilidade de A mais probabilidade de B menos a interseção de A com B. Então, olha só. Vamos calcular tudo aqui. Ó, 21 com 17, 32 dá 70. O que é esse 21? O que é esse 17? O que é esse 32? Vamos entender essa conta daqui de cima, ó. Quando eu falei que 53 pessoas conhecem o Rio de Janeiro, eu não tinha a intenção, quando eu botei o exemplo, eu ainda não tinha começado, quando eu iniciei o exercício, eu ainda não tinha a informação de que 21 pessoas conheciam também Minas Gerais. Então, dessas 53 pessoas que conhecem o Rio de Janeiro, 21 também conhecem Minas Gerais. Então, eu sou obrigada a excluir aqui daquele conjunto de pessoas que só conhecem o Rio de Janeiro. A mesma coisa eu faço aqui, ó. As pessoas que conhecem Minas são 38, mas dessas 38, 21 também já conhecem o Rio de Janeiro. Então, quantas conhecem somente Minas Gerais? 38 menos 21. Por isso que deu 17 lá. Tá ok? Então, aqui, ó, o que eu fiz com vocês foi simplesmente montar a fórmula. Olha como que tá aqui, ó. Probabilidade de A, 53. Probabilidade de B, 38. Probabilidade de A e B ao mesmo tempo, ou seja, de pessoas que conhecem as duas cidades, 21. Então, na realidade, o que nós fizemos foi 53 mais 38 menos 21. Eu descobri o número de pessoas que conhecem as duas cidades, tá? E aí, o que acontece? Ó, 80 pessoas foram entrevistadas, né? É o grupo de pessoas lá. Então, dessas 80 pessoas, 70 já conhecem Rio de Janeiro e São Paulo. Oh, desculpa, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 10 pessoas não conhecem nenhuma das duas. Como que eu fiz isso, então? Calculei a probabilidade das pessoas conhecerem as duas cidades. Para isso, eu fiz 53 mais 38 menos 21. Tá? Aí eu descobri quantas pessoas conhecem as duas cidades. 70. Se eu quero descobrir, olha a pergunta, qual a probabilidade de que ela tenha visitado apenas uma das cidades? Aí eu tenho, se eu quero conhecer apenas uma das cidades, a gente está colocando aqui, ó. Se eu quero saber quantas não conhecem nenhuma das duas, a gente monta esse cálculo e aí descobre que são 10 pessoas, tá? E aí, olha só, considerando o evento, a pessoa conhece apenas uma das cidades, então o total de pessoas que só conhecem Rio ou só conhecem Minas é de 49, ou seja, 32 mais 17. Nesse 32 mais 17 dá 49. Então, a probabilidade para responder de fato a pergunta, que é quantas pessoas, né, qual a probabilidade da pessoa ter visitado apenas uma das duas cidades, a gente diz que é em torno de 61,25%, tá? Bom, no caso dos eventos independentes, os eventos independentes, eles acontecem quando você tem duas situações em que elas são diferentes e que uma não depende do acontecimento da outra. É isso que está dizendo para vocês aqui e eu estou explicando de uma forma resumida. Então, para a gente entender que quando eu calculo a união ou a junção de dois eventos independentes, eu preciso fazer o produto. Eu faço essa multiplicação porque o que acontece? É como se estivessem acontecendo ao mesmo tempo dois eventos e que o acontecimento de um não influenciasse no acontecimento do outro. Então, eles são independentes, mas com uma ideia de simultaneidade que a gente pode colocar. Pode ser inserido ou não, isso não vai fazer diferença. Então, por exemplo, ó, eu lanço um dado e registro o número. E em seguida, uma moeda é lançada e registrada com a alface que caiu para cima. Então, olha só, posso lançar o dado e a moeda ao mesmo tempo, que eu vou ter evento independente, e posso lançar o dado e depois lançar a moeda, ou vice-versa, que não altera o resultado. Aí a gente tem uma maneira bem clara da gente entender que são eventos independentes. Porque um é um objeto, dado, o outro é uma moeda, tá? Então, o que acontece? Olha a pergunta, qual é a probabilidade de obtermos o número 5 no dado e a coroa voltada para cima na moeda?
Então, a gente vai analisar os dois separadinhos, olha só. Para eu calcular, para eu saber a probabilidade de que aconteça o número 5, desculpa, eu tenho lá 6 números, que podem ter 6 valores de face, tá? E eu só quero uma. Então, o meu resultado favorável é uma face, dentro de quantos possíveis? 6. Por isso que a gente tem um sexto ali, tá? A moeda, ela tem duas faces, cara e coroa. Então, eu tenho chance de sair ou cara ou coroa. São os dois resultados possíveis. Eu quero um deles, que é a coroa. Então, de 2, eu quero 1. Por isso que a probabilidade é 1/2. Como para a gente calcular os eventos independentes, a gente deve multiplicar as duas probabilidades, a gente tem lá 1/6, que é a probabilidade de ocorrer o número 5 no dado, vezes 1/2, que é a probabilidade de ocorrer a face coroa voltada para cima na moeda, que dá 1/12 de probabilidade pra gente, tá ok? Bom, a probabilidade condicional. A probabilidade condicional, ela é uma probabilidade que ela tem uma característica que é da seguinte maneira: para que aconteça um evento, um outro tem que ter acontecido antes, tá? Então, é sempre essa ideia, é condicionado. Uma probabilidade depende de outra para acontecer. Um evento depende de outro para acontecer, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem de probabilidade. Tanto que tá aqui, ó, a probabilidade de A ocorrer quando o evento B ocorreu. Ou seja, para um acontecer, o outro já deve ter acontecido. A melhor maneira da gente entender a probabilidade condicional é interpretando um exemplo. Então, eu coloquei esse exemplo aqui para vocês. Olha só, pesquisas de opinião apontam que 20% da população é constituída de mulheres que votam no partido X. Sabendo que 56% da população em pesquisa são mulheres, qual é a probabilidade de que uma mulher selecionada ao acaso da população vote no partido X? Então, eu estou querendo que a probabilidade da pessoa escolhida ser mulher e que, sendo mulher, vote no partido X. Então, eu estou ligando uma à outra. Uma vai depender da outra. Eu não quero que ela seja só mulher ou que ela vote só no partido X. A pessoa selecionada, selecionada ao acaso, sem nenhum tipo de previsão, tem que ter essas duas informações juntas. Ser mulher e votar no partido X. Então, olha só. Chamei aqui de evento B a escolha e a probabilidade de ser mulher, que a pessoa escolhida seja uma mulher. De evento A, eu chamei aquela pessoa ou a mulher, né, que vota no partido X. A princípio eu deixei como pessoa, porque eu peguei todo mundo, porque de um conjunto maior eu vou escolher a probabilidade de ser mulher. Então, o que eu estou procurando é a interseção de uma pessoa ser escolhida, seja do sexo feminino, e que ela vote no partido X. Então, eu estou procurando a probabilidade, é A interseção com B, tá? É isso que é a ideia, a mulher que vota no partido X. Assim, a gente está procurando a probabilidade condicional de que uma mulher seja selecionada e que essa mulher seja do partido X. Para isso, olha só, eu sei que 56% da população é mulher, então o meu P de B vai ser 0,56. Para eu chegar nesse 0,56, eu peguei o 56 que está em porcentagem e dividi por 100. Do mesmo jeito que a probabilidade de que a mulher que vote no partido X seja escolhida é de 20%. Por quê? Olha só, pesquisas de opinião apontam que 20% da população é constituída de mulheres que votam no partido X. Então, esses 20% já são mulheres e votam no partido que a gente está querendo. Então, para a gente, a interseção com B, que é a mulher que vota no partido X, é de 20%, que dividido por 100 dá 0,2. Então, a gente está procurando o quê? Que a pessoa escolhida seja mulher e que vote no partido X. Então, o que eu peguei lá? A probabilidade de ser mulher e votar... A probabilidade da mulher que vota no partido X, dividido pela probabilidade de ser escolhida dentre todas as pessoas da população, aquela que for mulher. Então, a gente tem
P de B, a probabilidade P de A interseção com B, dividido por P de B, tá? Dá em torno de 35,7%. Ou seja, de toda a população que representa 100%, 35,7% dessa população, a probabilidade de 35,7% dessa população é de ser mulher e que vota no partido X. Ou seja, só para a gente fechar isso aí, é uma condição. Ser mulher e votar num partido. Então, para uma acontecer, depende da outra. Tá? Não é simplesmente ser mulher ou simplesmente votar num partido X. Tem que agregar as duas coisas, é a condição que a gente coloca. Por isso que chama-se de probabilidade condicional. Tá ok? Bom, com isso a gente fecha essa parte de probabilidade estatística, que é uma introdução com os pontos mais importantes que a gente tem da estatística aliada à probabilidade, o que a gente mais precisa da probabilidade para entender a estatística. Tá ok? Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem pelo site e até a próxima. Um abraço.